Saúde a todos com a paz do nosso Jesus Cristo, amém? Parei aqui neste momento para deixar uma palavra, uma revelação para o teu coração. Eu quero dizer para as pessoas que vão ver esse vídeo e reflete bem no que Deus vai te dizer ao teu coração, ao teu respeito. A palavra de Deus vai nos dizer que Abraão foi o homem que pela sua obediência alcançou a promessa do Senhor. A promessa de Deus na vida de Abraão é que Deus o abençoaria a vida dele. E Abraão, a Bíblia fala que Deus fala o que com Abraão? Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu e fez o que Deus ordenou. E a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão, pela sua obediência a Deus, ele alcançou a promessa. Pela sua obediência, pela sua fé em Deus, naquele que está no céu, ele alcançou a promessa. A palavra de Deus vai me dizer que Sara era estéril, não podia dar filhos e já estava com a idade avançada. Então Abraão, a Bíblia fala que Abraão e Sara, por ela ser estéril, ela vai lá e fala com Abraão: pega a minha serva Agar e tenha um filho com ela. E a Bíblia fala que vai nos dizer que Agar teve um filho com Abraão, mas não era o filho herdeiro. Não, você não entendeu. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida e que a promessa tem que se cumprir. Mas não é do jeito como nós pensamos, não é do jeito como nós imaginamos. Às vezes tem coisas que Deus ele nos dá, entendeu o quê? Deus ele nos dá tempo para nós observar, entendeu? Como que nós deve agir diante de uma situação. A Bíblia fala que Abraão teve sim um filho com Agar, mas não era o filho herdeiro. A Bíblia falou o que Deus fala com Abraão. A Bíblia fala que Deus enviou o anjo até Abraão e ele fala assim: ó, você terá um filho com Sara, com sua mulher. E a Bíblia fala que Sara já tinha uma idade avançada. E a Bíblia fala que Sara e Abraão esperou 25 anos para ter o filho Isaque, o filho da promessa. Aí você vai falar assim: mas missionário Alessandro, Abraão já tinha um filho com Agar. Sim, mas se olhar bem pela palavra, o filho que Abraão tinha com Agar não era o filho herdeiro, porque Deus já tinha prometido a Abraão que ele teria um filho da promessa. Então, se Deus falou, Deus determinou. Não, você não entendeu. Deus manda dizer para pessoas que estão ouvindo essa palavra, essa revelação, que o que Deus determinou sobre a sua vida, sobre a sua chamada, o que Deus determinou sobre o seu lar, sobre a sua família, então já está decretado. Não adianta o inimigo tentar se levantar contra a sua vida, não adianta o inimigo tentar se levantar contra a sua pessoa. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, essa revelação, talvez eu estou falando com pessoas aqui que ainda estejam esperando em Deus uma resposta. A Bíblia fala que Isaac, quando ele nasceu, quando ele cresceu na presença do Senhor, a Bíblia fala que Isaac precisava de alguém para estar ao lado dele. E a Bíblia fala que ninguém nasceu para ficar sozinho. Não, você não entendeu. Ninguém não nasceu para ficar sozinho na vida. A Bíblia fala que o homem, no livro de Provérbios, eles falam que o homem sozinho ele é solitário. Quer dizer assim, ele sozinho ele tem solidão, tristeza, angústia. E a Bíblia fala que todos nós precisamos de alguém para nos ajudar, para nos apoiar. Mas Deus me manda dizer para pessoas que estão ouvindo essa palavra
que não importa o quanto tempo que você vem esperando, mas eu creio que o que Deus determinou sobre a sua vida, sobre a sua chamada, Deus ele vai cumprir. Deus ele vai cumprir a promessa que ele tem contigo, entendeu? A Bíblia fala que Isaac esperou 20 anos para casar com Rebeca. E a Bíblia fala que foi 20 anos. 20 anos não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. 20 anos que ele esperou para se casar com Rebeca. E a Bíblia fala que o casamento de Rebeca com Isaac, a Bíblia fala que Isaac simbolizava Jesus sobre a terra. E Rebeca significava a noiva, que é a igreja de Cristo. A Bíblia fala que o casamento de Rebeca com Isaac, a Bíblia fala que simbolizava Jesus, que haveria de vir no mundo. E a Bíblia fala que o sacrifício de Abraão com Isaac, a Bíblia fala que o sangue ia ser derramado por nós. A Bíblia fala que Jesus ia dar sua vida pela sua igreja, pelo seu povo. E a Bíblia fala pela humanidade. E a Bíblia fala que o seu sangue foi derramado. A Bíblia fala que o preço foi pago lá na cruz. A Bíblia fala que lá no livro de Isaías, lá no livro de Isaías 53 vai dizer quem deu crédito, entendeu? Na palavra, que desceu como renovo. E a Bíblia fala que Jesus, entendeu? Mesmo, ó, pra você ver, ele foi chicoteado, entendeu? Ele foi o quê? Ele foi o quê? Ele ali estava sendo o quê? O que? Judiado pelas pessoas. E a Bíblia fala que ele, sendo como uma ovelha muda, a Bíblia fala que ele não falou nada, e nem sequer nenhuma palavra saiu da sua boca. E a Bíblia fala que Jesus deu a sua vida por mim e por você. Eu quero dizer algo para o teu coração. Não importa quanto tempo que você vem esperando por uma resposta, mas a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 40, versículo 1, vai dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e Ele ouviu o meu clamor. Então espera em Deus. Eu não sei até quando que você vem esperando, mas Deus manda te dizer que hoje mesmo, entendeu? Deus ele vai entrar sobre a sua casa e sobre a sua família. A Bíblia fala que Abraão e Sara esperaram 25 anos para ter o filho Isaac, entendeu? A pensar que Abraão já tinha um filho com Agar, mas isso não era o filho herdeiro. Mas a Bíblia fala que a descendência de Abraão seria uma descendência, entendeu? Grande, entendeu? A Bíblia fala que Abraão foi um homem abençoado por Deus. A Bíblia fala que Abraão foi um pai, entendeu? De multidões. Por quê? Porque ele era uma pessoa obediente a Deus. A Bíblia fala que a Bíblia fala que José foi judiado pelos seus irmãos. A Bíblia fala que a perseguição vai ser com os de casa, não com os de fora, porque muitas vezes são as pessoas de dentro que não vai dar crédito no que você está dizendo. Muitas vezes as pessoas não vão olhar para você e vai falar assim: lá vai uma boa pessoa, ali vai um homem de Deus. Muitas vezes a perseguição, que as pessoas nos perseguem não é pelo que a gente tem, é pelo que a gente é diante do Senhor. Então, o que Deus te tornou ser, nunca deixe de ser o que é. A Bíblia fala que José, quando ele chegou no Egito, entendeu? Quando ele chegou no Egito, ele se tornou escravo e ainda foi preso, estava na prisão. Depois da prisão, ele fez o quê? Deus honrou ele. A Bíblia fala que José interpretou o sonho. José interpretou o sonho, entendeu? Do rei, e a Bíblia fala que José se tornou governante, entendeu? Se tornou governante, o governador do Egito. E a Bíblia fala que onde que José passava, José era um homem abençoado por Deus. E eu creio que sobre a tua vida, sobre a tua chamada, não sei o quanto tempo que você vem esperando, mas Deus manda dizer hoje para a tua vida, entendeu? Que o seu milagre já está sendo gerado. Eu creio que tem coisas boas chegando para a tua vida, e a partir de hoje a resposta vai chegar na tua casa e sobre a tua família, porque Deus ele tem algo sobre a tua vida e ele vai cumprir. Então Deus ele está à porta, e eu creio que a partir de hoje Deus está abrindo a porta do céu, entendeu? Chuva de bênção haverá sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém.